Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar aqui nessa manhã com os irmãos para podermos aprender mais sobre a palavra de Deus. Muito bom que nesse domingo, nessa manhã, o irmão possa estar estudando junto conosco essa lição que tem falado tanto aos nossos corações, e em especial a lição desse momento do dia de hoje é a esperança na verdade. E antes de a gente começar a introduzir um pouco esse tema, gostaria de estar orando com os irmãos para poder estar entregando a Deus essa lição. Deus possa estar tomando nossos corações, nos enchendo com o Santo Espírito dele, nos dando discernimento, e que cada palavra aqui, tudo que for entoado nesse momento, tudo que for meditado, possa entrar nos nossos corações e que nós possamos sair pessoas melhores desse estudo, pessoas buscando cada vez mais aprender mais de Deus, mais da tua palavra. Então vamos estar orando nesse momento. Feche seus olhos na sua casa, entregue seu coração ao Senhor nesse momento, entregue suas preocupações, seus desejos, e que Deus possa estar cumprindo o querer dele na sua vida nessa manhã. Vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus. Nós queremos te agradecer por essa lição, por esse dia, Deus, que você separou para estarmos, Deus, estudando mais a tua palavra, estudando mais sobre o tema específico que estaremos tratando hoje, Deus, que o Senhor possa estar alcançando a vida de cada um que vai estar assistindo essa aula, que vai estar estudando, lendo, refletindo sobre a tua palavra, Deus, junto conosco, Deus. Nós pedimos, Deus, nós acreditamos no poder da tua palavra, então nós acreditamos que a tua palavra é transformadora, muda vidas, Deus, que precisam de ti, nós precisamos de ti a cada dia, Deus. Então que você possa estar encontrando morada em cada coração nessa manhã, Deus. Seja aquele que está entrando no vídeo aqui, nesse canal pela primeira vez, Deus, que você possa estar alcançando. Seja com aqueles irmãos, Deus, que não podem estar cultuando junto conosco presencialmente na igreja, estudando na EBD junto conosco presencialmente. Que você possa estar alcançando nossos irmãos também, cuidando, abençoando a sua casa, Deus. Que o amor e a misericórdia possam estar alcançando as suas casas, Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Tipo de maneira especial, Deus, abençoe essa lição, Deus, abençoe cada pessoa que está ouvindo essa lição, Deus, que essa lição, Deus, possa ser transformadora em nossas vidas, porque é o poder da tua palavra em nossas vidas, Deus, que nós possamos sair daqui pessoas melhores, pessoas entendendo mais de ti, Deus, pessoas preocupadas, Deus, em viver uma vida para ti, Deus. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a lição de hoje é da Palavra e Vida, né? A lição de hoje é o número 6. E o tema da nossa lição é a esperança na verdade. Ela está baseada em 1 Pedro, e o autor vai estar trabalhando em cima do primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 12. E esse tema, a esperança na verdade, é um tema bastante interessante para esse momento que nós estamos vivendo no mundo. Um mundo que está vivendo um pouco sem esperança, um mundo que tem buscado esperanças às vezes em coisas erradas, em buscando esperanças, colocando as suas esperanças em coisas que são destrutíveis, em coisas que são corruptíveis, e é um tema bastante importante e interessante para estarmos tratando nesse dia. Nesse caso, o apóstolo Pedro, ao tratar esse tema sobre esperança, ele está querendo alcançar os irmãos que estão sofrendo perseguição naquele tempo. Naquele tempo ali, essa carta foi escrita por volta ali do ano 63, do ano 65 depois de Cristo, e é um período ali que os irmãos estão sofrendo perseguições, estão passando por conflitos em sua caminhada com Cristo, porque estão passando por momentos de dificuldade, talvez até de certo desânimo. E o objetivo da carta de Pedro é alcançar esses irmãos e trazer ânimo, colocar fundamento onde está a esperança do cristão, onde está a nossa esperança, para poder fortalecer a cada irmão ali, a cada cristão que estava vivendo aquele momento de conflito. Então, é uma carta de encorajamento, é uma carta de ânimo para aqueles irmãos e uma carta de ânimo para nós nos dias de hoje, trazendo para nossas vidas, trazendo para a sua vida, e que esse ânimo possa alcançar, essa esperança possa alcançar a sua vida. No primeiro tema que o autor vai trazer para a gente, o primeiro tópico que ele vai trazer para a gente, é o fundamento da nossa esperança. Antes da gente passar a ter esperança, antes da gente pensar em ter esperança, a gente tem que saber onde está fundamentada a nossa esperança. Porque muito facilmente, se a gente vem fundamentado com a nossa esperança no lugar errado,
provavelmente a gente vai acabar perdendo a nossa esperança, porque se a gente está fundamentado em algo que não deve se gerar realmente uma esperança esperança verdadeira, isso pode causar problemas lá na frente e a gente acabar perdendo a nossa esperança. Por isso que o autor, nesse primeiro tema aqui, nesse primeiro tópico, ele vai trazer qual é a nossa esperança. E a nossa esperança tem que estar fundamentada em Jesus. A palavra grega para esperança, o autor vai trazer aqui, tem no sentido de expectativa do que é certo, aguardando quando acontecerá e não se acontecerá. Quando a gente tem esperança, a gente passa a ter esperança porque aquela expectativa que está sendo gerada dentro do nosso coração está sendo gerada em algo que é certo, em algo que não gera dúvida. E para nossas vidas, algo que é certo, que não gera dúvidas, são as promessas e aquilo que Deus tem preparado para nós. Através do sacrifício de Jesus na cruz, o Senhor Jesus na cruz ali morrendo por nós, nos limpando, nos lavando de todo o nosso pecado, nos perdoando, a gente passou a ter acesso ao céu, passou a ter acesso a um novo céu, um novo lugar que nós como cristãos teremos acesso. E nós como crentes, a nossa expectativa, a nossa esperança, aquilo que é certo tem que estar baseado nisso. O autor ele vai dizer que, ao escrever aos cristãos que estavam experimentando provações e privações, Pedro se lembra do propósito do poder de Deus, aos quais foram revelados na salvação. A partir do momento que Jesus morre na cruz e ele ressuscita por nós, vence a morte naquele Calvário, a gente passa, nós como crentes, nós que reconhecemos a ação de Cristo na cruz, nos arrependemos dos nossos pecados, nós passamos a ter uma nova vida. E essa nova vida, a partir de Jesus Cristo, gera em nós uma esperança. Quando nós podemos olhar através da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos ter essa nova vida. O autor ele vai trazer aqui, ainda mais, através da sua ressurreição, temos a segurança, nossa bem-aventurança futura. Enquanto mantivemos tal esperança, seremos guardados nesta vida aqui. Pedro, como testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, conduz os cristãos daquela e de todas as épocas a verem esperança na ressurreição como base, na vitória de Cristo sobre a morte, que afasta o nosso olhar de nós mesmos para concentrá-lo em Deus, que é o fundamento da esperança cristã. Quando o apóstolo Pedro ele nos encoraja nesse momento, encoraja aqueles cristãos e automaticamente nos atinge até hoje, através da palavra de Deus, a gente passa a entender que as nossas expectativas, a nossa esperança tem que estar baseada não em nós mesmos, mas através da ressurreição de Jesus Cristo e aquilo que Ele tem preparado para nós. Independente da circunstância que estamos vivendo, independente do momento que estejamos vivendo, independente da circunstância que aqueles irmãos estavam vivendo naquela época, que os cristãos estavam vivendo naquela época. Um momento de perseguição, um momento difícil, um momento de instabilidade, um momento de dificuldade, mas Deus não mudou, a esperança não mudou, a esperança viva, verdadeira não mudou. E o apóstolo Pedro, nesse momento, nessa carta, ele vai trazer isso para a gente. No versículo 3 aqui do capítulo 1, vai dizer: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Através da ressurreição de Cristo, nós podemos ter esperança. Através do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos ter esperança. A nossa esperança não está baseada em algo que talvez possa acontecer, em algo que é incerto, em algo que talvez aconteça dependendo das circunstâncias, dependendo se um governo está estável, se não está. Não. A nossa esperança está baseada simplesmente e fundamentalmente em Cristo Jesus. E isso nos traz esperança. O autor ele vai dizer que o apóstolo Paulo expressa lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a glória, a riqueza deste misericórdia, que é Cristo em vós, a esperança da glória.
Cristo em nós, através da sua ressurreição, através de Cristo, nós podemos ter essa esperança. E aí, essa esperança, o autor ele vai trazer que algo muito interessante vai produzir em nós. A esperança nos ajuda a crer. A obediência nos coloca no caminho da paciência e o conforto diante do sofrimento, fortalecendo nossa expectativa na herança eterna. A esperança que nós temos em Jesus Cristo, que é algo certo, que é algo que não gera dúvida. Jesus Cristo, seu sacrifício ali na cruz, ela vai gerar em nós uma ajuda em crer para gerar uma obediência, e isso transformará em nós um conforto diante do sofrimento, diante das dificuldades, diante dos problemas que hoje o irmão talvez esteja vivendo, que hoje a irmã talvez esteja vivendo, um momento difícil, um momento talvez que as pessoas da sua volta não estejam vendo. Mas, diante das circunstâncias que você está vivendo hoje, a esperança em Cristo não muda. Cristo é o mesmo, Deus é o mesmo. E a esperança é viva. E nós podemos crer nessa verdade. E aí, entendendo onde está baseada a nossa esperança, nós podemos entender também que, no segundo tópico, através que o autor vai trazer para a gente aqui, é que a esperança de uma herança gloriosa. No capítulo 1, no versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer: para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada no céu para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Ou seja, o autor ele está trazendo aqui para a gente, o apóstolo Pedro ele está trazendo aqui para a gente, aquilo que Deus tem preparado para nós é algo glorioso, algo que não se compara a nada que nós ouvimos nem vimos, aquilo que Deus tem preparado para nós. E isso gera em nós uma esperança, um ânimo para continuarmos a cada dia, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, para que nós possamos continuar. E aí, o autor ele vai trazer aqui, o autor da revista ele vai trazer: o objeto central da esperança do cristão é a herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, a qual está guardada nos céus. A palavra protegido significa aquilo ou aquele que é defendido ou mantido em custódia, em uma fortaleza ou castelo, significando manter, vigiar, guardar. Isso significa em nós que a partir do momento que nós temos a esperança, que a partir do momento que nós colocamos a nossa esperança em algo que não é corruptível, em algo que não é contaminável, em algo que não irá mudar, pela certeza que nós temos na palavra viva do Senhor, através da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos entender que aquilo que Deus tem preparado para nós é uma herança que é gloriosa, é maravilhosa para nossas vidas. O que Deus tem preparado para nós é algo que a mente humana não tem capacidade de entender. E isso gera em nós uma esperança para podermos continuar e caminhar a cada dia. O autor ele vai dizer aqui, essa visão requer fé no poder de Deus, o qual nos guarda contra todos os inimigos, tendo a capacidade de preservar todos os cristãos com comprometimento com Ele, conquanto seja uma herança para a eternidade. Ela é um fato concluído, pronto e esperando para ser manifestado no momento certo, até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos tempos. Nós, entendendo que essa esperança é a esperança verdadeira, vem através da nossa fé em Cristo Jesus. Entendendo que a cada dia que nós estamos passando aqui nessa terra, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos guardado. Essa esperança vai nos gerar motivação para cada dia. E aí o autor, o apóstolo Pedro, ele vai trazer aqui nos versículos do 6 ao 9, ele vai falar sobre as provações. E é o terceiro tema aqui que o autor da revista vai trazer para a gente, a esperança em meio às provações. E aí, pensando para nossas vidas, cada pessoa
vive, ela tem as suas experiências, ela tem as suas dificuldades. E o interessante é que, com o passar de cada dia, com o passar de cada dificuldade, nós vamos aprendendo com aquilo que nós estamos vivendo. E através da intimidade que nós temos com Deus, através da leitura da sua palavra, isso vai gerando em nós uma resistência, uma maturidade espiritual para que possamos sobreviver nesses dias maus. E o autor da revista ele vai separar para a gente aqui 3 tópicos sobre a provação nas nossas vidas. Então, as provações, ela atende os objetivos de Deus. E isso, a gente, de certa forma, pode até assustar um pouco a gente, pois como é que as provações podem atender os objetivos de Deus? E o autor ele vai trazer para a gente, pode ser atendida como ser necessário. E indica que Deus usa as provações como disciplina quando se desobedece à sua vontade. Elas também preparam para o crescimento espiritual ou ainda guardam de pecar. A gente, quando conhece a palavra de Deus, sabemos que a Bíblia o tempo todo aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele vai nos dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, não há uma vida na terra sem aflições, não há uma vida na terra sem dificuldade, mas a partir desse momento, podemos ter bom ânimo, podemos aprender com aquela provação e podemos dar continuidade à nossa vida com muito mais maturidade, com um crescimento espiritual a partir dessas provações. E é interessante porque falar sobre isso a gente até fere um pouco o nosso ouvido, né? Porque a gente fala, poxa, como é que eu posso passar por provação e aprender sobre isso? Como é que eu posso passar pela provação e tentar gerar algo em mim de bom ânimo, tentar gerar algo em mim de alegria sobre essa provação? Mas quando nós podemos pensar dessa forma, que através das provações isso gerará frutos dentro de nós, nós podemos sim ter ânimo sobre as provações que nós estamos vivendo, ter coragem, ter força de vontade. Eu acho que, de certa forma, falar assim parece até que é fácil, né? Parece até que é fácil passar sobre dificuldade, é fácil passar sobre provações. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós firmamos sobre ela, nós firmamos sobre o poder de Deus, isso nos dá força e ânimo para passar sobre provações. E aí o autor ele vai trazendo o segundo tópico aqui, que as provações, elas são de todo tipo. A provação de todo tipo é a mesma palavra empregada para descrever a graça de Deus em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Não importa a provação, Deus dá graça suficiente para suprir tudo o que precisamos. Se as provações são variadas, Deus nos supre de formas de acordo com cada uma delas. Quando nós entendemos que nós dependemos totalmente de Deus, dependemos totalmente da graça, da misericórdia dele, nós entendemos que as circunstâncias, as provações, as dificuldades que nós podemos viver não vão alterar o poder de Deus, não vão diminuir o poder de Deus. Ou seja, se a provação é pequena, Deus tem poder, ou se a provação é grande, Deus não tem poder. Então, quando nós podemos refletir sobre isso, que através da provação nós podemos perceber que o amor de Deus, a sua misericórdia, nos alcança da mesma forma, independente do tamanho da provação. Independente se ela é muito grande nesse momento, independente se ela for algo que talvez você não vê resultado, você não vê solução, você não vê uma forma de sair desse problema, você não vê uma forma de sair dessa provação, o amor de Deus e a graça de Deus, ela te alcança da mesma forma. A dependência de Deus não muda de acordo com a circunstância, com a provação. Porque nós entendemos que Deus tem todo o poder sobre qualquer provação. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a misericórdia sobre qualquer provação. E por último, o autor ele vai trazer aqui, as provações são doloridas. E é como eu falei, né? Ninguém provavelmente vai pedir para passar por provações, ninguém deseja passar por provações, né? Porque provações, tenho certeza que na sua vida hoje, o que você passou,
ou o que você está passando hoje, provavelmente você não vai querer passar novamente. Porque realmente as provações machucam, geram dúvidas nas nossas vidas sobre o que nós estamos fazendo. As provações elas mexem talvez com pessoas que nós amamos. As provações mexem talvez com pessoas que nós temos, nossa família, nossos parentes. E seja uma doença, seja talvez um falecimento de um ente tão querido nosso que nos atinge de tão grande forma e que nós não conseguimos, talvez por nossas forças mesmo, passar por essa provação, passar por essa dificuldade. Nós, mesmo sendo algo tão doloroso, tão doído, nós entendemos que através da esperança, onde talvez para as pessoas que estão à nossa volta não há esperança, através da esperança em Jesus Cristo, nós podemos caminhar, nós podemos continuar. Quando nós lemos aqui, o autor ele vai trazer, o apóstolo Pedro ele vai trazer aqui no versículo 6, 7 e 8, ele vai dizer: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós amais, e assim vê-lo agora, crendo exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé e a salvação da vossa alma. A partir do momento que nós buscamos essa esperança, nós que exultamos ao Senhor, em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio ao sofrimento, o povo, naquele momento ali que a carta chega àqueles cristãos, o objetivo de Pedro era alcançar aqueles cristãos que estavam vivendo uma situação muito complicada de perseguição, e o apóstolo Pedro ele encoraja aqueles cristãos a exultar ao Senhor, a dizer que a dificuldade iria acontecer, a dor iria acontecer, aquele momento de sofrimento estava acontecendo realmente, mas que nós continuaremos exultando ao Senhor, porque era o resultado da nossa fé, porque é o resultado da nossa fé. E trazendo para os dias de hoje, a provação que nós temos vivido, nós exultaremos ao Senhor, nós glorificaremos ao Senhor, e através da nossa vida, nós glorificaremos ao Senhor em meio às tribulações, em meio às dificuldades. E seja ela qual for o momento que você está vivendo, eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas Deus tem todo o poder. Seja ela uma situação muito difícil, seja ela uma situação muito dolorosa, você pode ter esperança no Senhor. Você pode depositar completamente as suas esperanças no Senhor. E por último, o autor ele vai trazer aqui, elas são controladas por Deus. Temos essa certeza na expressão por um pouco de tempo. Quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. O autor da revista ele vai trazer um teólogo, o Wisby, acho que se pronuncia assim. E ele vai dizer isso, quando Deus permite que os seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Ou seja, tem um tempo certo para essa provação, tem um tempo certo para essa dificuldade, para que nós possamos viver. A partir do momento que nós formos morar com o Senhor no céu, a partir do momento que nós vamos viver a plenitude da graça de Deus, a plenitude da misericórdia de Deus, isso não existirá mais. Que é o quarto tópico aqui que o autor vai trazer para a gente. A esperança proclamada e concretizada. O autor, lá em 1 Pedro, ele vai dizer, a partir do versículo 10 ao 12, ele vai dizer: foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava para dizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Versículo 12. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmo, que eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar
tais coisas. A glória e o momento em que nós podemos, de fato, proclamar essa esperança foi o que os profetas viveram. A esperança da ressurreição de Cristo naquele momento é a esperança que nós podemos viver hoje. De ver, mesmo sem ver, assim como o apóstolo Pedro vai falar, nós amamos a Cristo, nós reconhecemos seu sacrifício na cruz, nós podemos viver de fato essa esperança. Ser cristão não é uma fuga do mundo presente por causa da esperança eterna no céu. Mesmo nos momentos de sofrimento, de provações, o cristão pode, pela fé e fortalecimento interior proporcionado pelo Espírito Santo, transformar o sofrimento presente em glória nos dias que vive aqui. O autor vai continuar dizendo: estes versos finais de nosso estudo nos apresentam uma esperança proclamada e concretizada, já a partir da vida nesse mundo, em que as provações nos acompanham tão de perto. Spurgeon ele vai dizer uma frase que é muito interessante, que a gente pode refletir sobre ela. O autor ele vai trazer aqui para a gente: uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a alma. Ou seja, a partir do momento que nós temos fé em Jesus Cristo, nós passamos a ter acesso ao céu. Jesus Cristo é o nosso caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a partir do momento que nós aumentamos essa nossa fé, passando pelas provações, passando pelas dificuldades, essa fé vai transformando a nossa alma a cada dia. A cada dia nós vamos vivendo um novo com Deus. Um novo através da Tua Palavra, um novo através da experiência que nós temos com Deus. E isso vai gerando em nós, a nossa alma ela vai cada vez mais produzindo uma maturidade para que possamos viver cada dia nesse mundo. Um mundo que, como eu falei no início, tem experimentado tanta desesperança, tem ou talvez colocar as suas esperanças em locais errados, em pessoas erradas, em pessoas que provavelmente, com certeza, não entregarão aquilo que elas estão esperando. E nós, como cristãos, nós temos o posicionamento, acho que essa é a palavra, de representar Cristo aqui na terra e ser a esperança através de Cristo Jesus para esse tempo que nós temos vivido. Através da nossa fé, através do momento que nós estamos vivendo, das dificuldades que estamos passando, a fé que nós temos gerado em nós pode trabalhar nossa alma. E a partir desse momento, nós conseguimos produzir para o mundo também uma esperança que não vem de nós, mas vem de Jesus Cristo. O verso 10 nos ensina que a salvação a qual temos e aguardamos é parte do plano de Deus, a eternidade. Algo que os profetas testemunharam, significando que eles mesmos a procuraram, a examinaram com cuidado as revelações feitas a eles, para entender exatamente o que foram designados falar e registrar no que tange a salvação, a qual deveria ser reconhecida por meio do Messias. A gente, através da experiência que nós temos vivendo, através da palavra de Deus, os profetas, os apóstolos vivendo ali com Cristo, nós podemos perceber, através da vida dele, a esperança que foi gerada através da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos trazer para a nossa vida hoje. E se você, hoje, na atual realidade que você está vivendo, se você talvez encontra sem esperança, sem uma única, talvez uma luz no fim do túnel para a realidade que você esteja vivendo, ou talvez para a realidade da sua família, ou talvez para a realidade daquilo que você tem vivido financeiramente, ou talvez aquilo que você tem vivido uma questão de uma doença, uma questão de saúde. A esperança que nós colocamos em Deus, a graça e a misericórdia que nos alcança a cada dia, isso constrói em nós, através da nossa fé, uma esperança cada vez maior. Você pode depositar a sua esperança completamente no Senhor, como nós dissemos no início. É uma esperança incorruptível, porque é uma esperança verdadeira. Não uma esperança que vai mudar daqui a um tempo. É uma esperança imutável.
e nós podemos colocar totalmente a nossa esperança. Você pode colocar, a partir desse momento, na sua casa, onde você estiver, você pode colocar e depositar as suas esperanças completamente no Senhor. O autor da revista ele vai concluir que no início da lição foi constatado um dito popular: agora é apresentado outro. Quem espera sempre alcança. Se acrescentarmos a expressão em Cristo, então o ditado fica completo e certo. Quem espera em Cristo sempre alcança. Logo, mesmo que venham as provações, e elas com certeza vão vir, elas não podem tirar nossa esperança. Peçamos a Deus o fortalecimento para crermos e vivermos nele a cada dia e acreditarmos nessa verdade. Que você possa nesse dia, através dessa lição, refletir sobre aonde você tem colocado a sua esperança, aonde que você tem, o que tem te motivado a viver, o que tem te motivado a acordar cada dia na sua casa para você ir trabalhar, para você sair da sua casa, o que tem te motivado a você sair da sua cama, a você tem a acordar. Será que realmente tem depositado naquilo que é certo em Jesus Cristo? Será que você tem colocado as suas esperanças, a sua solução, aquilo que você tem para a sua vida, você tem colocado nas mãos do Senhor, tem entregue a Ele? Ou você tem depositado a sua fé, a sua esperança em algo que pode se perder, em algo que é corruptível, em algo que é descartável? Que você, irmão, que você, irmã, ou você que está assistindo pela primeira vez uma lição de escola bíblica dominical, possa refletir nessa manhã sobre tudo isso. E eu peço a Deus nessa manhã que essa palavra possa alcançar o seu coração, assim como alcançou o meu, assim como alcançou a minha vida, que essa palavra possa te trazer ânimo e encorajar, assim como foi o objetivo do apóstolo Pedro ao escrever essa carta, que essa carta possa alcançar a sua vida, que esse estudo possa alcançar a sua vida e trazer transformação. Eu vou estar orando nesse momento com os irmãos e que essa palavra possa alcançar a sua vida nessa manhã. Oremos, Senhor nosso Deus, dando Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi dito aqui, te agradecemos, ó Deus, porque seu Espírito Santo nos incomoda a cada dia, a cada instante para melhorarmos, para ser semelhantes a Ti, ser semelhantes a Jesus Cristo a cada dia, Deus, buscando a santidade, Deus, é isso que nós te pedimos, Deus. E nesse momento, ó Deus, quero te pedir, Deus, que o Senhor possa estar alcançando os nossos corações a partir do momento que nós estudamos essa lição. Que essa lição, Deus, possa trazer frutos para a nossa vida, que nós possamos estar motivados, com ânimo, Deus, e encorajados, baseados na esperança em Ti, Jesus. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, Deus, colocar nossas esperanças fundamentadas na rocha que é Cristo Jesus. Assim como a parábola do homem que coloca a sua casa sobre o alicerce correto. Nós queremos colocar nossas esperanças sobre o alicerce correto. Nós queremos colocar nossas esperanças sobre o alicerce, sobre a rocha firme. A rocha que, o alicerce que, independente da circunstância, pode vir vento, pode vir vendaval, pode vir dificuldade, pode vir provações. A nossa vida continua segura nas suas mãos, Deus. Mas a partir do momento que nós colocamos a nossa vida depositada sobre o alicerce nenhum, Deus, sobre o alicerce falso, Deus, assim como a parábola vai dizer, Deus, a casa é destruída, Deus, e nós não queremos isso para nossas vidas. Nós queremos estar firmados e fundamentados na rocha do Senhor, que a nossa esperança possa estar fundamentada em Ti, Jesus. Nós pedimos nessa manhã, Deus, alcance, Deus, a cada cristão, a cada pessoa que estão ouvindo, que ouviram essa lição nessa manhã, Deus, que estão acompanhando aqui junto conosco, Deus. Nós pedimos, Deus, que essa lição possa trazer transformação no nosso coração. Não daqui a um mês, não daqui a um ano, mas a partir de agora na nossa casa, que a nossa esperança, que a nossa motivação de viver e de continuar nessa terra, na nossa vida aqui, seja viver aqui para o Senhor, com a esperança depositada no Senhor, entendendo que a provação que nós estamos vivendo aqui, a dificuldade que estamos vivendo aqui tem um tempo certo, e que um dia nós iremos, o Senhor Jesus Cristo irá nos buscar, nós iremos viver com o Senhor no céu, e a partir desse momento não haverá mais provação, não haverá mais dor, e nós iremos viver a plenitude, ó Deus, de estar contigo.
nós iremos viver a plenitude, Deus, de estar vivendo na Tua presença. Deus, é isso que nós queremos para a nossa vida, Deus. Então, Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia, muito obrigado por essa lição, muito obrigado pelo Senhor falar nos nossos corações a cada momento, Deus. É isso que nós pedimos e que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa foi a lição de hoje. Deus abençoe sua vida.